Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sou Alexandre, mas eu não sou tão grande. Nossa, brother. Isso ficou estranho pra caralho. Interprete como quiser. Aqui é o JP pra falar aí do Seu Macedo. Seu Macedo. Aqui é o Tucano e Felipe vai ter que segurar essa sozinha, que eu só sei que o nome do cavalo era Bucéfalo. Ih, Tucano vai ficar de orelha. Aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar do meu filho. Seu filho? Por quê? Porque o pai de Alexandre o Grande era Felipe de Macedônia. Boa, garoto. Aqui é o Azaghal e esse programa vai ter 2 orelhas. Talvez 4. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast Histórico e nós vamos falar sobre Alexandre o Grande. Rapaz, o rei do mundo antigo, Alexandre Magno. Quero depois que falar sobre isso. Conquistou o mundo ou não conquistou? Isso que gostam de falar para ficar bonito e poético, mas eu quero entender o que é o mundo que ele conquistou. A minha mãe colocou esse nome por causa de Alexandre Grande, achando que era grande coisa. Que não existia apelido para Alexandre. Não existe? É o que ela achava. Caraca, Alex. Lelê. Xande. Ale. Eu sei. Só chama o Jovem Nerd de Xande agora. Xande. Xandinho. Xande com Y, né? É. Xandó. Qual é o tamanho do mundo que Alexandre o Grande conquistou? É grande, mas não é aquilo tudo, né? Vocês sabem, né? Vamos botar assim, em termos de conquistas mundiais, quem ganha? É Roma, que teve a maior conquista? Não. A Grã-Bretanha. Grã-Bretanha? Não, se for por extensão, são os mongóis. Oh. Eu ia falar que eu não... Mas boa parte do Império Mongol era de domínio indireto, né? Então... Sim. Eles só chegavam lá, davam uma cagada e pegavam os tributos. Então, mas não foi assim com o Império do Alexandre também? Não. Não. O Império do Alexandre tinha um domínio. Ele não incorporava a cultura local. Mas ele dirigia quem é que ia ficar no poder em cada local, vamos dizer Então. assim. Ele terceirizava. Terceirizava, exatamente. Mas Ou ele, seja- ele botava os homens de confiança dele, Exato. fazia eles casarem com mulheres da terra que foi invadida e botava eles pra administrar. Não, em alguns lugares ele até nomeava caras locais, né? Que ele foi absorvendo dentro do grupo dele. Muitos persas se colocaram em posição alta dentro da hierarquia dele, né? Então, Sim, ele foi colocando macedônios em alguns lugares, persas em outros, enfim, ele foi ditando nessa questão, a gente vai falar bastante disso, né? Vai ser o teor do programa, mas é importante, né, nessa coisa de que ele colocava gente no governo, tanto gente da confiança dele quanto pessoas locais, que ele absorvia os títulos, né? Então, por exemplo, o Alexandre o Grande, ele foi faraó também, né? Não é que ele chegava e falava, não existe mais Egito, é parte do Império da Macedônia. Não, tudo bem, Egito continua e eu sou o faraó. Filho de Amon. E uma coisa interessante da estrutura política que ele montou é que ele criou uma linha de comando e de informação e de suprimento que foi ímpar, né? E o governo central da nação movia com ele. Ele era o mandatário total da parada. Sim. E ele mandava de onde ele estivesse. Ele não tinha uma capital original lá na Macedônia. Mas o centro de poder é onde ele estivesse. Ia movendo de acordo com as campanhas dele. Ou seja, ele era um cara remoto. Ele era remoto, exatamente, ele era remoto. Ele era mobile. Esse é meu sonho, mudar meu centro de poder conforme eu viajo. Mas deixa eu perguntar, olha só, o que é o Império de Alexandre o Grande hoje, né? Em termos dos países que existem hoje. Vai da onde a onde? Na ponta é Macedônia, que é Grécia, certo? Sim. A Grécia com Bulgária, ela é... Essa é uma coisa interessante, porque assim, a Macedônia de Alexandre o Grande é a chamada província da Macedônia, que é o norte da atual Grécia. Uhum. O país que se chama República da Macedônia, que fazia parte da Iugoslávia, ele vai ter esse nome posteriormente, ele era a antiga província
província romana de Macedônia do Norte. Eles apenas repetiram o nome, mas a Macedônia, a atual Macedônia, ela tem uma identidade muito mais próxima à albanesa e aos búlgaros do que a Grécia em si. Tanto que a Grécia, ela impede, isso é verdade, tá? Na ONU, o nome da Macedônia é Antiga República Iugoslava da Macedônia, porque a Grécia proíbe o uso do nome Macedônia, considera que é um patrimônio cultural grego. Sério? Copyright? E esse caso tá na CIG, na Corte Internacional de Justiça, tem um tempão. E veja que na época do Filipe II, antes, né, até, os macedônios eram mal vistos pelos espartanos, atenienses, tebanos. Mas por quê? É uma gentalha? Eu ouvi um historiador falando num documentário que os gregos falavam que os macedônios combateram tanto tempo os bárbaros no norte, né, que acabaram se tornando bárbaros. Esse é o agradecimento. Os caras estão lá segurando a merda. E aí... assim, colocando em termos mais atuais, os macedônios, eles eram considerados chucros, entendeu? Eles eram uns caipirões, eram um povo muito mais rural do que de grandes centros urbanos, do que sem muito comércio marítimo, né? Que era um dos tons da Grécia. Tinha o pescoço meio avermelhado, né? Então, eles eram os rednecks da parada. We are here today as Macedonian free men! Para situar o período histórico, isso se passa pós guerras médicas. Caralho, guerra médica é sinistro. O nego veio com bisturi pra cima de você. Caralho, meu irmão, que pavor, cara. Imagina lutar com ortopedista, brother. O cara veio de serrote, martelo, caralho. Exato, ele sabe exatamente onde acertar. Porra, imagina. É pós 300 e antes de Aníbal. Aníbal Barca. Não era nem as guerras médicas que eu queria falar. Guerra do... Peloponeso? Isso. É bem antes de Júlio César, por exemplo. Sim, estamos falando de 330 anos de Cristo. Exatamente. Júlio César é na virada do calendário, quase. 40, né? 40 depois. Mas é interessante falar de Roma porque o Alexandre o Grande virou ídolo desses caras de Roma, né? Depois. Todos eles foram visitar o túmulo dele. O Júlio César foi visitar. César, eu lembro da série Roma da HBO. O César ficou bolado. Foram visitar o túmulo do... Então, e tem duas coisas aí. A primeira é que o túmulo do Alexandre o Grande não se sabe onde está hoje, né? É considerado o grande tesouro arqueológico a ser descoberto no Ocidente. Foi movido, né? Naquela época estava lá aberto ao público até. Tem uma história que o Ptolomeu, roubou o cadáver. Teoricamente herdou o Egito, né? Sim. A província do Egito passou a ser território do Ptolomeu e no cortejo fúnebre do Alexandre, o Ptolomeu raptou o cadáver mumificado. Porque assim, o que acontecia era que o Alexandre, ele morreu, de certa forma, subitamente, ele não deixou um sucessor político claro. Isso é até colocado, né, naquele documentário dirigido pelo Oliver Stone, que comentamos antes. E o que acontece? O império dele foi dividido entre os vários diátocos dele, que eram os generais dele. E na tradição macedônica, em vários lugares, era a tradição o sucessor conduzir o cortejo fúnebre do seu antecessor, normalmente o pai, alguma coisa assim. Então você ter o direito de enterrar o corpo de Alexandre o Grande era você se colocar como legítimo sucessor dele pro império inteiro. Então houve literalmente o roubo do cadáver do Alexandre, porque ele era para ser enterrado na Macedônia. Ptolomeu governava o Egito. Perceptor, né? Que no filme era interpretado, era o Anthony Hopkins, que falava em off, né? Tenta roubar o presunto. Você teve outra tentativa também de roubo dele, e hoje o túmulo dele presume-se que é na região da antiga Alexandria, porém está perdido. Não se sabe onde está. Qual das 17 Alexandrias? Alexandria que ficou mais famosa do Egito. E eram, acho que eram mais que 17, acho que foram 20, viu? Caraca! Alexandria do Farol. E teve uma cidade que foi nomeada em homenagem ao cavalo dele, né? Bucéfala. Bucéfala, E essa coisa dos imperadores romanos cultuarem Alexandre o Grande tá ligado justamente a ele ter feito várias Alexandrias, né? Porque isso já entra mais pra frente na cronologia, né? Mas ele, ao fazer esse grande império, ele fazia as cidades Alexandrias para serem as capitais das satrápias, que eram como se fossem as províncias, as antigas províncias do Império Persa. E tem um lance que todo mundo estuda no colégio, no cursinho, se não tá dormindo, que é o lance da cultura helenística, né? Você exportar a cultura grega e ela se fundir com a cultura local, ou seja, você
fazer né, uma antropofagia do Oswald de Andrade, sei lá. E os romanos cultuavam essa ideia de você exportar a sua cultura, né? Ele não apenas dominou outros povos, ele levou a cultura grega para outros povos, que era a ideia dos romanos. Todas as cidades que ele invadia, ele reformava, transformava em uma cidade grega. O ginásio, o fórum, o teatro, o mercado, tudo como se fosse uma cidade grega, né? Sim, os romanos fizeram mais ou menos a mesma coisa. Mas esses caras, Júlio César e Augusto, estudaram muito também a parte histórica e militar do Alexandre o Grande, que influenciou na formação do exército romano também. E o Júlio César, ele era um estudioso da parada. O Alexandre, uma das grandes sacadas dele pra ele ser o que ele é hoje, é porque ele tinha um departamento de PR fudido, né? Na campanha com ele carregava historiadores, ele carregou um monte de gente que era pra fazer o nome dele também. Então, esse foi uma das coisas que ajudou a perpetuar e esse material chegar na mão dos romanos. Mesmo porque em vários povos achavam que ele era um deus, um semideus, alguma coisa assim, né? Uma divindade. Eu vi também em alguns documentários falando que ele mesmo tinha essa dúvida de quem ele era. Ele se achava tão foda mesmo que ele falou assim, será que eu sou realmente filho, sei lá, de algum deus grego? Mas aí o cara entra na loucura, né, cara? O cara chega num estágio da vida que o cara, ele nunca foi derrotado em batalha. Porque ele dominou, voltando lá ao território, da Grécia à Índia, né? Ele não chegou a dominar a Índia inteira, mas... mais ou menos o Paquistão, assim. Ele foi até a beira do rio Indo, né? Tá, então peraí, vamos enumerar, vamos mostrar os países hoje em dia que compõem o principal território conquistado por ele? Grécia, Macedônia, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Paquistão, parte do Afeganistão, Síria, Jordânia, Israel, Egito e parte do Iraque. Tá bom. É coisa pra caralho. Tá bom. Realmente coisa pra caralho. Ele, por exemplo, não desceu ali na Península Árabe, né? Não, aí ia ser o próximo à campanha dele. Ele morreu antes de executar a operação pra dominar a Arábia. Agora, com que idade ele fez essa festa toda aí? Então, que tá. Ele morreu com 32 anos, então você vê, né, que ele não perdeu muito tempo. Inclusive, eu sempre costumo brincar, às vezes, com um aluno meu que fala, não, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida, já é a segunda, terceira vez que eu vou prestar vestibular. Eu viro e falo, cara, Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro, que ele conhecia com 32. Você não vai superar isso. Então, relaxa. Segue a sua vida. Nego querendo ganhar o primeiro milhão até os 30, tomar no cu, né, cara? Né, entendeu? O cara querendo ser formado em medicina com 22, entendeu? Sabe? Filhão, sabe? Você não vai superar Alexandre o Grande, então sossega. Mas calma, olha só. Ele nasceu herdeiro de um reino e ele foi preparado pra ser um fodão. O pai dele já foi pica, né? Pois é. As coisas aconteceram por causa do pai dele, né? Porque criou a ideia do exército permanente e profissional, né? Ele profissionalizou o exército da Macedônia. Então ele foi o start da parada. Os exércitos gregos em geral tinham aquela formação de falange, né? O Filipe II também introduziu uma lança chamada sarissa, que era uma lança muito maior que deixava os inimigos mais longe, estilo Coração Valente contra a cavalaria, sabe qual é? Coração Valente, outro era uma documentário. Olha só, não vamos nem começar a querer criticar Coração Valente. Cara, até que um defensor foi. Não vai ali, cara. É um puta filme, eu só falei de sacanagem. Esse quarto, ó, não entra nesse quarto aí, não. A gente já fez o Nerdcast desmistificando lá tudo. Mas não é desmistificando. Tudo pago, Nerdcast pago do cara. We are here today as Macedonian free men! Essa lança sarissa foi um dos diferenciais das falanges macedônicas, né? Ele investia bastante em novas engenharias, né, de guerra, novas armas, tipo balestra para conseguir atacar o inimigo mais longe do que um arco conseguia chegar, armas de cerco também. Então ele pensou no exército para conseguir os fins dele. É o trabalho dele, tá certo, né? Sim. E fora que ele usava duas linhas, né? Um era força, outra diplomacia. Porque o que acontecia nas guerras entre as cidades-estados gregas? Uma queria sobrepujar a outra. E quando o Filipe conseguiu invadir as cidades-estado grega, ele foi muito mais diplomático e deixou eles falar assim, ó, nada muda. Vocês continuam tocando a vida como vocês quiserem. Só que eu sou o rei agora. Isso fez com que eles não tivessem tanta resistência ao Filipe, né? E ele criou a chamada Liga Helênica, né, que às vezes é chamada de Liga de Corinto também, que reunia as principais cidades-estado gregas sob a autoridade dele. A única que não tava era Esparta,
Esparta, porque Esparta mandou ele passar. E essa coisa que a gente tava falando, né, do Alexandre o Grande ter sido preparado desde o começo, do pai dele e tal, tem uma coisa que é muito importante também a gente falar, até porque vários registros sobre Alexandre o Grande se perderam com o tempo. Alguns poucos que a gente tem chegaram por conta do fato dele ter tido um professor um pouquinho capaz, que é um cara chamado Aristóteles, né? Se seu tutor é Aristóteles e você é um bosta na vida, é porque você não aprendeu direito, né? Pois é, né, cara? Sinistro. E inclusive, tem uma frase que Aristóteles fala para Alexandre que é seminal, é base de teoria política até hoje, que é: não confunda os amigos de Alexandre com os amigos do rei, né? Ou seja, você separar ali a pessoa do cargo, né? Isso é seminal na política até hoje, e foi um dos ensinamentos de Aristóteles para Alexandre o Grande. Como eu disse, isso é complicado, até bem triste, porque a gente mencionou que junto com Alexandre normalmente iam vários filósofos, intelectuais e tal, mas muito dessas coisas se perderam, seja no acidente Alexandria, seja porque papiro se desgastou, foi usado para outras finalidades. Então, a maioria das coisas que a gente tem sobre Alexandre... limpar a bunda com papiro, é isso? A maioria das coisas que a gente tem sobre Alexandre é vestígio arqueológico, né? Inclusive o mosaico, né, que está em Nápoles, que é um dos poucos retratos de Alexandre o Grande que a gente tem até hoje, e também as outras fontes são fontes indiretas que vêm pelos romanos, né, justamente por essa idolatria dele, né? Então essa informação, por exemplo, sobre Aristóteles, ela vem da biografia, entre aspas, do Alexandre, que é escrita pelo Plutarco, mas que já é bem posterior. Então muita coisa sobre Alexandre o Grande, infelizmente, se perdeu. We are here today as Macedonian free men! Agora, continuando aí na origem do Alexandre, eu quero polêmica. Casos de família. Casos de família. Ele matou o pai ou não matou? Ou foi a mãe dele que matou? A mãe dele era bicho Era solto, Angelina hein? Jolie. Angelina Jolie, Era mano. bicho solto. Era Angelina Jolie, porra. Não, a galera era muito neurótica também, né, cara? Porque teve uma época que ele se mandou de lá com medo que ele fosse... Ou fossem matar ele, ou que ele fosse ser aprisionado, porque ia nascer um outro filho. Aí o pai ficou puto que ele foi embora, porque disse que, pô, tu é um babaca, é você que tá preparando e tal. Como é que ele falou? Como é que ele falou pro filho? Tu é um babaca, rapaz. Parando aqui, tu foge com medo, pô. Aí ele voltou 6 meses depois, a galera era neuroticaça. É que o Felipe II teve uma outra esposa, né? Várias, né? Pô, esse cara não tinha uma só outra esposa, porra. Foi sinistro, né? O jeito que o Felipe II morreu. Que foi um cara da guarda dele, deu um tapinha no ombro dele, ele virou, tomou-lhe uma facada no peito, né? Caraca. Mas assim, um guarda mesmo, um guarda real. Sim. É o Kingslayer? É tipo Caraca, isso. maluco. Regicida. No filme do Oliver Stone, o cara foge e os caras que vão persegui-lo, ao invés de prender pra descobrir quem é que mandou, matam o cara. Sim, claro. Tipo, queima de arquivo, né? Aham. Dá a entender que é uma conspiração. Sim. Mas não tem nada de provado que foi conspiração ou foi um assassino solitário. Mas Alexandre tinha quantos anos quando o pai foi assassinado? 20, né? Ele assume o trono com 20. E ele teve que legitimar, né? Não foi só assumir o trono, falar eu sou o filho direto. Não, porque o trono poderia passar pra várias pessoas também. Ele teve que, depois de alguns nobres falarem a você, ele teve que sair na porrada pra se legitimizar lá na... O principal questão dele consolidar o poder é que ele mandou matar vários nobres da Macedônia. Uhum. Ele estava interessado em manter a autoridade dele sobre a Grécia, né? Então, para evitar que o trono dele na Macedônia fosse contestado, ele mandou matar um monte de gente, inclusive parente próximo dele. Então, não foi uma coisa idealizada, uma coisa bonitinha. Ele mandou matar muita gente. Mas por isso acham que ele também pode ter mandado matar o pai? Pode ser. Tem a ver. Isso é uma dúvida histórica? Tipo, pode ter sido o cara que mandou matar o pai. Então, é uma daquelas coisas que é muito difícil saber, até porque no caso de Alexandre o Grande, ele tem um papel pioneiro muito interessante na tradição ocidental. Como o Tucano até mencionou anteriormente, que é o da propaganda política. Uhum. Então você tem muita coisa sobre ele que era inventada para elogiá-lo e muita coisa sobre ele que era inventada para atacá-lo. Ele mesmo financiou, né? Deixa eu só consertar aqui os créditos, foi o JP que falou. Valeu. Sou humildão, né? É humilde. Mas uma parte maneira também é que esse plano de expandir o reino era do pai dele.
né? O pai dele tinha essa ideia de expandir a cultura para outros lugares, especialmente para a Ásia. Mas na morte do Filipe II, o território era a Macedônia, certo? Era a Macedônia. Não, e a Grécia. Mas a Grécia mais por influência, né? Era domínio direto. Era domínio. É considerado o cara que unificou a Grécia, né? Mas acho que depois, não é? Não, o Filipe. O que acontecia era, as cidades-estados gregas, elas usavam essas ligas normalmente em tempos de guerra e em tempos de emergência, que é o que a gente vê, por exemplo, na época das guerras com persas, com o Rodrigo Santoro e tudo mais. Agora, o que o Filipe da Macedônia faz é deixar essa liga permanente e com uma autoridade central. Não vai ser uma liga só de Atenas poder conversar com Esparta e ver como é que eles vão fazer. É ter uma autoridade central, um cara que manda, no caso dele, da Macedônia. Que Esparta tentou minar o poder dele. Sim, Esparta inclusive não fazia parte da liga. Não fazia parte da liga, entendi. Não, porque inclusive eles se aliaram à Pérsia, que eram os caras que eles brigaram, que deixou a parada tão famosa no 300 e tudo mais. Eles se aliaram à Pérsia no combate. A primeira guerra importante que o Alexandre ganhou lá na Ásia, no exército rival, tinham vários mercenários gregos e apoio de alguns desses estados gregos, né, do lado persa. Uhum. Não era uma parada assim tão definitiva que a Grécia era Não, mas o Felipe falou aqui, o único que não entrou pra Liga de Corinto foi Esparta mesmo. Teve até guerra em Termópilas. Teve. Do Filipe, junto com o Alexandre acompanhava o Filipe nessa época, contra o exército de Tebas. O Filipe também, o que ele fez foi assegurar as minas de ouro, né, espalhadas pela Grécia. Essa história, na verdade, é meio nebulosa, porque, por um lado, ele assegurou as minas de ouro e dinheiro estava sendo cunhado à torta e direita, né? Foi um período de bonança, mas a história diz também que quando o Alexandre assumiu o trono, a Macedônia estava endividada. Ele não tinha dinheiro nenhum nos cofres. Justamente por esses gastos de ter um exército permanente. Exato, mas e aí fica a dúvida, quem é que financiou a campanha do Alexandre? Isso não é claro, porque de algum lugar tem que ter saído o dinheiro pra ele partir. Né? Deve ter sido o Odebrecht, cara. Quais são as batalhas mais famosas? Pessoalmente, a que eu acho mais incrível foi a invasão de Tiro, porque Tiro é uma ilha, né? Uhum. E ele não tinha como invadir, já que ele não tinha marinha, né? Mas ele tinha, né? Ele saiu dando tiro e aí o ganhou o Caraca, Eduardo Spor, você não tá aqui hoje, mas você tá muito bem representado, viu? O cara tinha uma imensa vantagem sobre os outros, cara. A ilha de Tiro ficava a 800 metros da costa. Eles se sentiam uma cidade inexpugnável, né? Porque não tinha como você fazer um cerco a uma cidade que é uma ilha, né? A não ser que você tenha uma frota. Sim. O que o Alexandre fez? Mandou construir uma ponte de 800 metros por 6 metros de largura e invadiu a cidade. Não, então, mas peraí. Não é Age of Empires, né? Tipo, você não constrói a ponte em 37 segundos. Não. Você vê a ponte sendo construída. O tempo todo a Tiro acho que levou 8 meses, alguma coisa assim. 7 meses, 8 meses, alguma coisa assim. Foi de janeiro a julho. Certo. A construção. 7 meses. Mas eu fico tentando imaginar na prática, entendeu? Os caras chegando e os cares falando assim, caralho, os caras estão chegando, fudeu. Então, tem que ver também que, como eu falei lá, o Filipe II investiu bastante no setor, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Então ele tinha armas de cerco que outros exércitos não tinham, né? Ele tinha uma catapulta que é a primeira, né? Oxybelis, que era uma balestra gigante de torção. Então ele conseguia atacar os muros da cidade de longe. Certo. Ele só não conseguia entrar. Então, imagino que eles ficavam bombardeando a cidade enquanto os pedreiros estavam construindo lá a ponte. Caraca. É uma parada muito engenhosa, né? E que investimento, né, cara? 7 meses. 7 meses construindo e quando conseguiu chegar até a cidade, foram 2 torres de cerco gigantes pra a galera invadir. Caraca, a ponte aguentava a torre de cerco? Passando por cima da ponte pra chegar no muro? Porra, foi Maluf que fez, cara. Não era qualquer pontinha não, cara. We are here today as Macedonian free men! Mas aí depois da tomada de Tiro, teve uma outra batalha mega famosa, né? Teve a Batalha de Gaugamela, que inclusive é retratada no filme do Oliver Stone e tal. E no filme dos Smurfs também.
Desculpa. Caraca, não tá ali. A Batalha de Gargamel. Não explica a piada, caralho. Isso dedoado aqui, tô fazendo falta. É que foi tão ruim essa que metade não entendeu. Vou admitir que demorei um segundinho aí pra ligar com o Gargamel, viu? Porque... Desculpe, gente. Mas enfim, é uma batalha que ficou, assim, ela é muito marcante porque é a grande vitória militar do Alexandre sobre o Império Persa. O Dario III estava na batalha, logo depois o Império Persa ficou basicamente com pouca articulação militar. Peraí, o Dario III era o avô do Xerxes? Não. Não. Qual era a ligação dele com o Xerxes? O Xerxes é mais velho. O Xerxes é mais velho. Então o Xerxes era avô do... Não sei. Ele era tataraneto. Nossa, tataraneto do Xerxes Rodrigo Santoro, é isso? Exatamente. Okay. E foi uma vitória porque é um marco militar muito grande, tanto que até hoje ela é estudada em academias militares. Os West Point já fez uma recriação dessa batalha usando blindados. Caraca. Porque o Alexandre o Grande ele estava muita inferioridade numérica e ele usa a cavalaria dele justamente na batalha para fazer algo parecido com o que Napoleão depois fazia, né? Que era você atacar o seu inimigo em duas frentes diferentes com a mesma tropa, né? A mesma força. A mesma força ataca num ponto e ela se desloca rapidamente para atacá-lo em outro ponto. Uhum. Então, é considerado um dos grandes exercícios do gênio militar do Alexandre o Grande, toda aquela questão de louvar a figura do Alexandre o Grande, e também tem esse impacto político muito grande, porque o exército persa basicamente deixa de existir depois disso e fica abertas as portas para ele dominar toda a Babilônia e entrar no Planalto Persa, que é o atual Irã. É uma batalha muito importante, tanto militarmente quanto historicamente, porque às vezes tem vezes que as coisas não andam juntas, né? Tem batalhas que são importantes historicamente, mas do ponto de vista militar era um bando de gente se matando só. E tem batalhas que são até inovadoras do ponto de vista militar, mas não alteraram muito o rumo das coisas. A Batalha de Gaugamela não, ela une essas duas coisas, tanto que ela tem esse peso até hoje. A Batalha de Gaugamela tá para o Alexandre o Grande, como a Batalha de Caná está para o Aníbal? Não, porque depois ele conseguiu se suceder, né? Ele não morreu. É, verdade. Ele continuou, né? O Aníbal foi... Mas é uma boa analogia, assim. Uma grande vitória militar derivada da estratégia. Não de forças superiores ou de números superiores, né? Mas uma vitória militar derivada da estratégia. Porque o exército persa era muito, muito maior do que o do Alexandre, né? Sim, até porque a Pérsia em si era muito maior, né? Então você conseguia juntar muito mais gente e você conseguia números Esse Império Persa aí é sacanagem, né, cara? Eles estão sempre em maior número, todo mundo tem medo deles e eles sempre estão tomando porrada, brother. É impressionante, eu nunca vi um exército tão incompetente, cara. Vamos mandar aqui os infelizes agora atacar. Coitados, cara. Eu tô vendo aqui que o local dessa batalha de Gaugamela é perto de Mossul, que é norte do Iraque. E é justamente perto de Bagdá que ficam os vestígios arqueológicos da Babilônia. Durante muito tempo, a gente até comentou isso em outro podcast, o Saddam, ele preservava muito a história babilônica, porque ele queria se colocar como o rei da Babilônia, e os restos da Babilônia ficam é subúrbio de Bagdá, basicamente, é menos de 100 quilômetros, uma coisa assim. We are here today as Macedonian free men! Ele fechou a vida dele sem perder uma batalha. A gente falou das guerras todas, mas ele foi um militar foda, né? Porque ele criou táticas de combate e ele ganhava, como o Tucano falou, e com muito menos gente ele ganhava as guerras dele, né? Algumas coisas que ele fez se tornaram famosas e ele usava muito bem. Primeiro, ele fazia um planejamento do local que ele ia fazer as batalhas. Ele que determinava o local, né? Ele estudava o terreno e sabia movimentar as tropas deles por ali. As tropas dele não tinham grandes armaduras, eles usavam armaduras leves, porque ele queria fazer uma movimentação rápida de todo mundo. Mas o grosso mesmo, que ficou famoso, foi uma tropa pesada, e a formação que ficou conhecida como Phalanx, né? Phalanx Macedônia, que era um grupo de, 1.500 combatentes, que ele botava no centro da batalha, com lanças longas, no estilo pontiagudo, que era para poder perfurar. E ele botava as cavalarias pelos flancos, né? Ele não botava cavalaria em frente, que era um hábito da época. Os persas faziam isso, botavam a cavalaria na frente da infantaria. E aí, quando se chocava com a falange dele, os cavalos
morriam. Então, ele cortou esse lado. Essa primeira batalha, ele atacou a cavalaria e pelo lado e bagunçou a estrutura do exército persa. Ele é um cara que adaptava o exército dele para a condição de cada batalha, diferente de outros generais que achavam que tinham uma fórmula e seguiam com ela. Tá aí as batalhas com elefantes lá, né, na Índia, etc. Exatamente. Nessas com o elefante, o que ele fez foi colocar os arqueiros à frente, para dar a primeira cravada dos elefantes. Né? Ele mudou o estilo dele. Ele era um cara que se adaptava às paradas. Mas é importante também a gente não idealizar muito a questão da brutalidade e da violência, tanto da guerra quanto dele. Ele, pessoalmente, Alexandre. As cidades que resistiam muito a Alexandre, que forçavam uma batalha muito acirrada pelo seu domínio, ele muitas vezes destruía a cidade inteira e vendia a população como escrava. Né? Ele não era, assim, essa questão da cultura helenística como tolerante é verdade até a página 2, né? Até a parte que não resistiu tanto, que caiu junto com Darius. Mas teve muitas cidades também que foram completamente destruídas e a população vendida como escrava. E a brutalidade no âmbito pessoal, né? Porque se alguém discordava dele muito veemente ou se criticava ele matava. Às vezes ele mesmo matava a pessoa, né? Não nem mandava matar, não. Ele mesmo matou. Teve um cara que ele matou que, inclusive, salvou ele numa batalha. Salvou a vida dele. Que é o Cleitos que aparece no filme. Exatamente. E aí, numa discussão, né, ele mata o cara depois. Caraca. Porque ele era um beberrão, inclusive. E vocês aí reclamando da Coreia do Norte, né? E essa questão dele ser um beberrão, isso acabava afetando um pouco a personalidade dele, afetando o juízo dele. Eu vou ter que defender aqui, cara. Não, eu não tô... A bebida não transforma ninguém em violento. Ela só amplifica. Eu não tô fazendo julgamento moralista. Ele já devia ser um safado violento. O cara que acha que é Deus, né? Um cabra violento que quando tomava cachaça se libertava, mas... Brigava até com o poste, né? Xingava alienígena. Já vi gente assim. Mas uma parada da brutalidade dele ele tinha por política, por exemplo, se ele matou alguém por alguma razão séria, ele ia e matava o pai do cara também. O pai do cara? Porque ele dizia que por tradição é obrigação do pai do cara vingar o filho. Ele ia lá e mandava matar o pai do cara primeiro, entendeu? Manja Poderoso Chefão 2? A parte na Sicília? Então. Entendi. É verdade. Então ele já se precavia da parada. Olha aí. E se tivesse um filho pequeno, um neto? Aí ele falava... Criava, boa. Mandava pro Paquistão. We are here today as Macedonian free men! Eu sempre ouvi falar que Alexandre era muito inteligente porque ele... Escroto, você e suas mensagenzinhas subliminares. Não, caralho. Você e esse teu textinho ensaiado. Nada, ensaiado. Que o nome dele é Alexandre só. Alexandre. Alexandre o Grande. O que significa Alexandre? Não... Bom com cavalo na porra protetor da assim. humanidade, né? Gosta do cavalo, né? Protetor de homens. Não, amigo de cavalo é Felipe. É verdade. Protetor de homens, isso aí. E o significado do nome Felipe vem por causa do pai do Alexandre o Grande, o Felipe, que era com I, porque a mesma letra é o Fi de filosofia, né? Depois teve a espanholização do nome com o E, Felipe. Mas então, aí eu sempre ouvi falar que ele era um cara inteligente. Ele quem? Alexandre. O quê? Alexandre Magno. Alexandre Magno. Alexandre Magno, ok. Isso. Era um cara... Pode ser, se o cara não define, pode ser qualquer um, pode ser Alexandre Pires. Falando Alexandre Magno, eu pensei logo ele com o bigodão do Tom Selleck, cara. Comendo sorvete, né? Comendo picolé. Dizer que ele chegava no lugar que ele era inteligente porque ele não brigava contra a cultura do lugar. Ele falava assim, vocês vivem assim, eu não vou zoar vocês, continuem vivendo a cultura de vocês, é só vocês saberem que quem manda aqui sou eu, beleza e tal. Conquistava as cidades assim, né? Tipo, mas isso contradiz um pouco a parada dele transformar cidades em cidades gregas, né? Essa é a minha dúvida, exatamente. Transformava não a cidade, cara. Ele misturava as coisas. O helenismo era justamente essa mistura. Era você colocar elementos gregos na cultura local, mas você manter a cultura local, não apagar a cultura local, que era, por exemplo, uma coisa que os romanos faziam. Né? Os romanos, para ficar no exemplo mais célebre, Cartago. Destruíram tudo e jogaram
sal em cima. Mas aí era aquela raivinha, aquela treta antiga. Não, rancor, mas tudo pelos celtas, então, não sobrou nada. Não, mas, por exemplo, na Palestina, em Jerusalém, o Império Romano deixava eles se resolverem ali, né? Sim, até a hora que eles destruíram o templo de Salomão, porque eles ficaram de saco cheio. Então, quem enche o saco mesmo, né, cara? É porque já naquela época o cara falava assim, olha, gente, essa região aqui ela é muito sensível, então fica de leve, chega de leve, chega na conversa, chega no amor. É muita treta essa região. We are here today as Macedonian free men! Da conquista do território ali sírio, iraquiano, etc. Depois ele foi pro Egito ou depois ele foi mais pro Oriente? É porque como ele não invadiu lá a Península Arábica, né? É bem dividido esses dois lados do Império, né? Então, o que aconteceu? Essa questão de ordem dos domínios. Na verdade, o Egito veio antes, porque ele domina ali a região da atual Síria e do Líbano, que é onde, inclusive, fica a cidade de Tiro, que o Tucano contou a história, e por conta desse caminho do mar, né, contornando ali o mar Mediterrâneo, e por conta disso fechar também algumas das principais rotas egípcias de comércio, e o Egito, né, esquece o Egito antigo de 4.000 a.C. O Egito, nesse momento, ele vive basicamente como um grande entreposto comercial. Ele entra pelo Egito, pela rota marítima, quase sem muita contestação. Né? Não tem um exército egípcio que vai resisti-lo, alguma coisa assim. Ele entrou mesmo como libertador, como... Exatamente. As pirâmides já eram uma parada velha pra caraca, que os caras, olha, sinistro aí, deve ser alienígenas construindo essa merda. E é engraçado, se você olhar o mapa do território dele, o Egito é um ponto fora da curva, assim. É um anexo à parada, assim, pelo lado. É como se fosse o pé do corpo ali do Exatamente. Bicho. Então, e aí depois dessa conquista do Egito, de ser aclamado como faraó do Egito, que aí ele vai pra Babilônia e depois pra Pérsia. Então é uma ordem que pode até parecer não fazer muito sentido, né? Mas... depois o que se quer dizer é que depois que ele conclui a Pérsia. Mais ou menos isso, melhor dizendo. Quando eu digo Pérsia, eu digo Planalto Persa, que é o atual Irã. E aí ele desce até o Paquistão, a caminho da Índia, e ele para o avanço não porque ele foi derrotado, né? Como eu falei, ele nunca perdeu uma batalha. Ele para porque o exército dele pediu pelo amor de Deus, pediu arrego, pediu pelo amor de Deus, vamos parar aqui, né? A gente tá nessa vida há 10 anos, cara, pelo amor de Deus, vamos dar uma pausa. Foi exatamente o que aconteceu. Os caras falaram, não dá mais pra gente avançar, né? A galera começou a ficar muito cansada. O que o Alexandre queria era chegar do outro lado. Ele queria chegar no oceano, pelo outro lado. Ele queria fazer o que ele chamava de o grande mundo, né? O mundo sem fim, sei lá qual era o termo que ele quis dizer, que para isso ele tinha que chegar no oceano do outro lado. E tinha essa questão também do desenvolvimento do Império, que essas coisas que a gente mencionou, de você misturar com as elites locais, de você ter um império economicamente que está muito rico. Quando o Tucano questionou lá, o que pagou as primeiras expedições de Alexandre? O que pagou as primeiras expedições de Alexandre era justamente essa promessa de riqueza. Agora que os caras têm a riqueza, eles querem sentar em casa e aproveitar. Né? Pois mas essa riqueza. Essa questão também é controversa, porque teve esse primeiro momento que eles meteram a mão no tesouro, e aí gerou a inflação lá, que foi um momento de uma abundância incrível, e em seguida, à medida que ele ia avançando com o exército, junto com os historiadores, com os artistas, com tudo mais, ele levou um bocado de geólogo com ele também, porque eles qualquer notícia assim, qualquer suspeita que pudesse ter uma mina de ouro, eles iam investigar. E o dinheiro continuava a ser produzido direto, e foi produzido até anos depois da morte dele, com a alcunha do Alexandre, e eu tava lendo que no total, eles tinham 23 pontos de fabricação de dinheiro espalhados pelo território todo, e 2 só na Macedônia. Mas os da Macedônia eram os mais abundantes, é o que fazia as moedas de ouro maiores, mais valiosas. Nos outros era tudo pequenininho e prata. O grosso do dinheiro que continuava a financiar a parada era o original, lá das minas que o Filipe botou a mão e assegurou. Então, toda essa parte econômica do processo do Alexandre ainda gera muita dúvida. O nego não vai saber nunca exatamente como ele conseguiu manter a parte econômica funcionando.
crescendo. E tinha a questão, né, de que nessa mistura toda, né, nessa ampliação do Império e tudo mais, estaria ocorrendo também uma corrupção, né, quando eu digo uma corrupção cultural e moral, porque embora Alexandre tivesse essa visão visionária fica, né, redundante, de uma cultura helenística, da soma de várias culturas, muita gente torcia o nariz para isso, né, inclusive aí entram aquelas anedotas sobre seus companheiros, tal, né, a mais famosa é aquela do Parmênides, que é antes, né, quando o Darius oferece uma parte da Babilônia pro Parmênides, e o Parmênides fala, se eu fosse Alexandre eu aceitaria, né, e o Alexandre responde, se eu fosse Parmênides eu também aceitaria, né, ou seja, eu sou muito melhor que você, né, para fazer as coisas, então eu não preciso aceitar essas migalhas, e Alexandre tinha essa visão extremamente ambiciosa, e aí como o Tucano também lembrou, né, de se considerar um deus e tudo mais, então você começa a ter uma crise que fica insustentável do ponto de vista tanto militar, o exército querendo voltar para casa, quanto econômico, quanto cultural, né? Você já não sabe mais do que se trata esse império. É um império macedônico, é um império persa, é um império babilônico, é um império egípcio, é tudo isso junto. Tanto que a questão de valorizar o chamado helenismo vai vir depois, com os romanos, né? Na época, muita gente considerava Alexandre Grande ou um louco, ou um vendido, todo esse tipo de coisa. Tirano. Não à toa que você vai ter a divisão do império após a morte dele, com os caras disputando as regiões. Essa parada dele se considerar Deus talvez fosse até propaganda ao inverso, coisas dos inimigos dele, né, pra tentar minar um pouco a imagem dele mesmo, porque uma das origens dessa história foi que nessa parada de anexar as culturas, ele estipulou dentro da corte dele um hábito dos persas que era de beijar a mão dele, né, os caras virem beijar a mão dele, se curvar a ele, que era uma coisa que pros gregos só fazia pros deuses, entendeu? Então a oposição começou a falar, pô, o cara tá se achando Deus no negócio. Fui usando esse hábito. É tipo como a Azaghal mesmo, exatamente. As pessoas curvadas. Ai, Deixa eu falar. Qual foi o mistério que matou o Alexandre tão jovem? Caralho. Ah, é O que misterioso. foi o mistério que matou o Alexandre tão jovem? Parece tem um quase uma mistério. charada. O que foi o mistério? A morte dele Sim, é misteriosa. Certo. Não é? Até hoje? Mas não foi um O cara mistério morreu. que matou ele. O que matou ele foi alguma coisa, que é um mistério. Que é um mistério. Mas não foi um cara vestido de mistério. O que foi o mistério? Eu sou o senhor mistério, que ajo através do tempo. O vilão E veio do Homem-Aranha. matando grandes ditadores desde sempre. É o mesmo cara que sumiu com Hitler, com Alexandre, com o Ulisses. Ok, qual é o mistério sobre a morte dele? Então, a versão do Plutarco, né, que como eu disse é uma das principais referências que nós temos sobre ele, é que o Alexandre o Grande ele morreu de febre, né? Como a gente sabe hoje, febre é um sintoma, não é uma doença. Né? Exato. Mas enfim, ele teria sentido dores e ficado com febre depois de um festival em honra a Hércules. Ele ficou 2 semanas de cama, fraco, agonizando e morreu. E aí o que acontece? Nessa descrição do Plutarco está que ele teria bebido vinho nessa festa. E aí surge a segunda teoria, de que por ter bebido vinho nessa festa e logo depois de ficar doente, ele foi envenenado. mas ele bebia vinho direto, né, cara? Não, então, mas é que ele teria bebido, sei lá, o vinho que alguém específico deu pra ele, entendeu? Alguma porra dessas, entendeu? Alguma coisa meio Agatha Christie, entendeu? Então, assim, aí tem a teoria do envenenamento. Mas, assim, o fato é, a gente não sabe o que causou essa febre. A gente sabe que ele morreu de cama, de febre, febril, agonizando. Agora, o que causou isso, tem gente que supõe que é malária. Eu não sei direito, eu sempre confundo essas doenças, malária, febre amarela, enfim, alguma doença dessas. Ah, cara, também, nessa época é tão fácil morrer de qualquer porra. Você podia estar com a unha encravada, infeccionou. Porra, o cara durou muito, cara. Campanha de 10 anos, cara. De chinelinho. Ele tava de sandália, cara. E é uma campanha de 10 anos, não é que ele tava lá atrás vendo o neguinho se pegar, não. Ele tava na frente do combate sempre.
Sim, sim. Tem vários registros de que ele se machucou feio na parada. Ele estava envolvido desde o início da batalha. Então, ele realmente durou muito. Pro que ele fez, ele durou muito. Só que o que muita gente não acreditava na hipótese do envenenamento é que, normalmente, as mortes por veneno são rápidas. O cara não fica 2 semanas fudido na cama pra morrer, né? O cara é envenenado e morre. A maioria dos que foram assim, né, foi tudo muito rápido. Joffrey, né? Exatamente. Por isso que a teoria da enfermidade ganhou muita força. Algum desses doenças transferidas por mosquito, você faz lá, vai até zika, né? Alguma porra assim. mas agora, eu acho que em 2010 ou 2008, não sei, teve um cara lá da Nova Zelândia, especialista em veneno, que identificou uma planta que existia na região que poderia causar os sintomas que ele teve por tanto tempo. Não é uma coisa também tão preto e branco assim, o cara não morreu de uma vez, não foi veneno, né? Então é uma coisa inexplicada, a não ser que achem aí o resto da tumba dele, um DNA, e possam fazer um exame aí mais profundo. E essa questão de achar a tumba dele, né, assim, a gente falou, né, que a tumba dele não está localizada, não se sabe onde está, mas você tem várias possíveis tumbas de Alexandre, uma na própria Macedônia, norte da Grécia, que é onde se imagina, que é onde se pretendia enterrá-lo ao final do cortejo fúnebre, e tem outra também na Turquia, que inclusive está preservada no Museu de Istambul, que é um sarcófago extremamente decorado, tal, com imagens de batalhas do Alexandre o Grande. Não se sabe direito qual seria a finalidade, até porque ele é tardio, ele é posterior a Alexandre. Então tem essa questão aí de, antes de poder fazer os exames para saber do que ele morreu, primeiro tem que achar onde tá, né? Exatamente. Porque ele foi movido, né? Porque é aquilo que a gente falou, os caras iam visitar, o Júlio César visitou, Cleópatra visitou, o Augusto, Calígula, dizem que Calígula pegou do corpo, a armadura. Pegou, certeza. Pegou a armadura dele, não, a placa do peito, saiu dançando com ela. Rola a lenda de que o Augusto, sem querer, deu uma pancada na cara do corpo e caiu o nariz do Alexandre. Tem uma porrada de história de... porque o corpo foi mumificado, né? Rola até a lenda que foi mumificado no mel. Não sei que porra é essa, cara. Eu até li uma parada dessa, que foi mumificado no mel. Porque mel não estraga. Não tem validade. Enfim, teve um certo momento que foi fechado pro público o acesso ao corpo do Alexandre. E aí depois sumiu. Cara, se o Indiana Jones não achou, ninguém mais vai achar. We are here today as Macedonian free men! E tem a parada da sucessão dele, que eu acho que é importante também, né? Porque mexeu com a história do mundo, a parada. Ele não deixa um sucessor no sentido de filho. O filho dele nasce depois da morte dele, né? E não dura muito também. Exato. E ele não nomeia nenhum dos diátocos dele como sucessor. Por isso que vai ter cada um em um lugar do Império. E o mais famoso... Tem uma lenda que o cara chegou pra ele no leito de morte, ele já bem ferrado, né? E o cara pergunta pra ele, quem é que você deseja que seja seu sucessor? E a resposta dele, fraquinha assim, foi, o mais forte. Uma coisa assim. Mas tem uma outra versão que diz que ele entregou o anel dele de governante pro cara que era o chefe da guarda, como passando pro cara o poder, né? Porque esse anel era o símbolo do poder, como passando pra esse cara. Mas esse cara não quis tomar pra ele. Maximus. Não tá me fugindo o nome aqui. Mas ele não quis tomar pra ele. Ele tentou fazer uma coalição lá, mas ele era da infantaria. Esse cara eu acho que era da cavalaria, sei lá. Não envolveu a galera da infantaria, os caras se rebelaram, um monte de merda. Não, você teve ali 4 ou 5 caras que se nomearam sucessores separados do Alexandre o Grande. O mais famoso acabou sendo justamente o Ptolomeu, porque ele consolidou o domínio dele no Egito, né, e iniciou a dinastia ptolomaica, né, e isso é curioso, né, das pessoas, da gente lembrar. Durante muito tempo o Egito foi governado por gregos. Virou a Cleópatra. Exatamente. Pois é, qual era o parentesco? Do Ptolomeu com o Alexandre o Grande? Nenhum. Eram amigos de infância e que lutavam juntos. Ele era um dos generais de Alexandre o Grande. E foi essa dinastia do Ptolomeu que
foi chegar na Cleópatra, certo? Isso que é interessante, a gente pensa em Cleópatra como egípcia, né? Ela é egípcia, tudo bem, mas na verdade é a ascendência... A gente fez um... grega, né? Não foi? Que a gente comentou isso, da aparência dela, que tinha a questão do nariz dela, ela era conhecida por um nariz diferente, que na verdade era um nariz grego. O Asterix adorava, né? Mas o do Asterix era pontudinho, assim, o nariz, né? Era um nariz arrebitadinho, assim, pontudinho. E me parece que ela, na verdade, tinha uma chulapa de nariz. Tipo o meu antes da operação. Por aí. Mas ela era de ascendência grega, isso. Sim. Essa questão dos egípcios é bem curiosa, talvez seja até tema para outro Nerdcast, porque hoje os egípcios são basicamente árabes, mas os egípcios antigos, eles eram virtualmente núbios. Tem uma diferença... Nilótico, né? Nilótico. Sim, exatamente. Os núbios seriam o quê? Negros. Seriam os atuais sudaneses, mais ou menos. Sudaneses. Olha aí. Negros, altos, magros. Sabe no Gladiador, o amigo do... Peraí, desculpa, eu tô meio confuso agora aqui. Você falou que o pessoal do Sudão, como é que eles são? A descrição física? Negro, magro, alto. Que curioso. Que alguém que se diz monarca do Sudão não tem esse aspecto. Você não tá prestando atenção no que a gente tá falando. A Cleópatra também não era nilótica, ela não era egípcia. E, no entanto, é a governante mais conhecida do Egito. Olha aí, a gente vai acabar até chegando num grau de parentesco do Tucano com a Cleópatra. Tem que seguir nessa linha. We are here today as Macedonian free men! O que aconteceu com aquele império? Ele começou a desmoronar em pequenos reinos, é isso? Depois da morte dele? Sim. O cara não conseguiu segurar a firma depois da morte? Ninguém conseguiu reunificar, digamos assim, o império, embora tenha se tentado. Foram mais de 50 anos de instabilidade interna, até o ponto que você Mas era de se esperar, né? Sim. Era de se esperar, porque não era sustentável uma parada dessa. Nunca é. A história diz que não é um império grande assim, não é sustentável. Mas foi muito rápido. Muito rápido. Foi o mais rápido, inclusive. Mas foi rápido justamente porque a parada só era sustentável pela presença dele, pelo medo dele, né? De que se o nego fizer merda e se rebelar, ele vai vir com o exército dele e porque acabar com a rebelião. Roma, por exemplo, sobreviveu a vários pelassacos merdeiros, né? E ela tava inteirona lá. Ela foi ruim, não exato. O dele não, o dele era ele. Gengis Khan também, quando morreu, dividiu entre as hordas, né? Tinha a horda dourada na Rússia, foi dividido. E ainda se sustentou por algum tempo, né? O Kublai Khan conseguiu ficar um bom tempo, né? O dele realmente foi rápido, foi Blitzkrieg pra tomar e Blitzkrieg pra acabar, né? Pra ruir. Porque era ele, cara. Imagina, como a Macedônia pequenininha daquele jeito, ia ter gente o suficiente pra ocupar um território monstruoso como ele dominou, como ele conquistou. É impossível. Então a única forma de manter o controle era o medo dele, Alexandre, porque ele era o general, ele era o cara que era invencível. Mas será que não era medo, né? A galera se inspirava com ele, né? Será que é medo? Não, é medo. Se você vai pensar em se rebelar. Os inimigos. Os caras vão se rebelar. As inimigas também. Também. Eu imagino o Alexandre tipo o Fábio Porchat, tá ligado? Falando. Caralho. E enrolando todo mundo. Porque não é possível tu arrastar. Gritando. Tu arrastar 50... Você! Arrastar 50 mil pessoas da Grécia. Pô, a Grécia é um lugar bonito, cara. A Grécia é um lugar agradável. Tem praias lindas. E aí, ele arrastar 50 mil gregos, cara, pra ir de chinelo, de sandalinha, até a Índia, cara. Sério. Aquela pedrinha, né? Mas olha só, 50 mil não é o suficiente pra você ocupar esse território imenso inteiro. Então, o que mantinha tudo unido era o medo da retaliação, né? Dele voltar, né? Dele voltar, exatamente. Ele dava aquela carimbada, né? Isso aqui é meu, beleza, botava um governo fantoche e o resto do povo tinha que continuar sendo o resto do povo. Tem jeito. E você também, de respeitar o possível filho de Hércules, alguma coisa assim também. Verdade. Porque, inclusive, falava que a compleição física dele era avantajada, assim. O cara era um cara preparado. Ele era o Léo Stronda da antiguidade. O Alexandre?
Né? Daí que veio o grande? Aí é você que tá falando, JP. Não, eu não. Você que levantou a questão anatômica. Pô. Falei que o cara era forte. Que tu que veio com Alexandre o Bomba. Ele comia batata doce com peito de frango e whey protein, mano. Hoje em dia seria Alexandre Way. Tanto que o melhor amigo dele era um cavalo, né, cara? É que o cavalo que comprava as coisas dele na farmácia. Alexandre III. Alexandre III? Da Macedônia. Ele era terceiro? O Alexandre o Grande era o terceiro. Ah, eu não sabia. Olha aí. Quer botar isso no programa? Não sei de que forma. Assim, ó. Alexandre III.